Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 13 de julho, com esse mestre. Bom dia, Rosa! Começando com esse mestre Cartola. Tu gosta de Cartola, Rosa? Cá corretora, Carolina, sinto mais bela. Bom dia, Patrícia Japiaçu. Fabiola, tudo certo aí? O maior, bem maior. Bom dia, Maria. Alcione, tudo bem? Como tá a mãe? Se quiseres vir agora de manhã, 7h15, venha. Você fará bem. Corra e olhe o céu, que o sol vem trazer. Bom dia, Ângela Hartmann. Tava legal a aula ontem, né, Ângela? Bacanaço. Tudo bem. Todas bem, gurias? Todos bem? Isso aí, isso é o Cartola. Corre e olha o céu. É o mestre, né? Sigamos com o Dharma. Hoje é quarta-feira, então notícias. Agora às 7h15 tem aula. A aula ontem foi... Tava agitada a aula ontem, né, Angela? O pessoal queria... Não me deixaram praticar. Eu tentava apertar enfim, lá. Tempo. Bom dia, Conceição. E aí começavam a falar de novo. Eu disse, não vai rolar. Não vai rolar a prática hoje. Aí tive que mudar o contexto. Geralmente eu começo com a prática, né? E não adiantava, as gurias estavam loucaças. Bom dia, Ana Tereza. Tudo bem aí? E aí não me deixaram começar a prática. E eu tentava começar a prática e elas... Tá, então vamos entrar na onda. Daí entrei direto na aula, assim. Mas estava divertido. E saíram agitadas, não adianta. Entraram agitadas, saíram agitadas e acho que estão agitadas ainda. É brincadeira. Né, Ângela? Então, vamos lá. A Infinita Jornada da Consciência, editora Bodhigaya, Enio Burgos. As nossas aulas presenciais, gente, são bem divertidas. Quem quiser participar, a gente se diverte. Página 220. Lua cheia. É lua cheia já de novo? É por isso? Aí a nega ainda saiu da aula, ela não entrou ainda aí. Ela disse, nossa, mas ainda estou agitada. Eu disse, sim, mas a gente não parou um minuto de falar. Eu tentava dar aula e elas iam para outra volta, assim, disse, para provocar o professor irado. Não, mas eu estava calminho. Depois que eu esbravejo e coloco essa informação para fora, a coisa vai para lá. E aí, depois eu fiz uma prática e tá tudo certo. Tudo volta ao normal. Vamos lá? Então hoje entra a lua cheia, por isso que estavam tudo loucaça, né, Angela? Tava uma loucura ontem. Hoje vamos ver se o pessoal fica mais calmo agora, às 7h15 tem turma aí. Mas acho que eles vão estar mais calminhos. 4. Página 220. O Bardo da Morte e a Clara Luz. Chikai Bardo. O estado intermediário da consciência da morte terá início naturalmente ao final do bardo da vida. Bem explicado, né? Quando percebermos claramente que vamos falecer e se estenderá até o final da chamada experiência da clara luz, já aqui mencionado. Mas foi um momento de troca, aprendizado, é verdade. Bem interessante. Eu gostei, eu adoro. Ainda que tecnicamente, bom dia, Lucelena, ainda que tecnicamente possamos estar perfeitamente vivos no instante em que tal consciência da morte ficar clara e nítida à nossa frente, este é o crucial momento que marca o início do bardo da morte. Poderá levar anos até esse corpo falecer, porém, boa parte dos mestres apontam esse estado de consciência como sendo o marco principal.
o medo que nos domina diante da nossa morte. Vocês querem ver, fazer um teste para quando entra no bardo não da morte, do sono? Bom dia, nega. Ó, chegou a agitadora de ontem aí, ó, gurias. A nega que agitou a aula de ontem. Tava falando, nega, que ontem a aula tava agitada. A nega. E aí a Paty disse, porque é lua cheia. a nega não tem lua cheia ou lua minguante, ela tá sempre na rotação, né? Bom dia, Rosali, bom dia, Márcia. E aí a aula tava... vai rindo. A nega não queria nem saber. Não, vamos continuar falando. Pô. Achei maravilhoso. Bom dia, Nicole. Quando tu vai dormir, faça esse exercício hoje à noite. Sabe aquele estado em que tu tá quase assim, de sonolência mesmo, tu tá deitadinha. E aí tu eleva o teu globo ocular para cima. Tá com os olhos fechados, né? Antes de fechar. Eleva para cima e vai fechando os olhos, Mas tem que ser no momento que tu já sabe que tu vai dormir, aquele que tu já não aguenta mais. Tá dando aquelas cabeçadas, assim, sabe? Aquela coisa de, nossa, eu vou lendo até chegar ao ponto em que eu só consigo largar o livro. E no máximo apagar a luz ali, desligar a luz do abajur. Bom dia, Nilda. Nesse momento, tu vê a transição do bardo da vigília para o bardo do sono. E aí a gente chega nesse ponto e tu consegue ver esse momento em que é interrompido todas as 5 consciências, a cognitiva ela também sai, e tu começa a ver a bagunça da oitava, assim. Ou seja, tu começa a sonhar, mas tu sabe que ainda tu tá com o pezinho no bardo da vigília. Experimentem, porque daí vocês conseguem entrar consciente, assim. Tu ainda consegue resolver, né? Querer voltar ou não. É um treinamento também. Esse é um dos treinamentos do yoga dos sonhos, do sono, pro bardo da morte. Nós passamos por 8 sofrimentos básicos ao longo desta vida. 8 sofrimentos. 4 deles são devidos aos fatos de sermos dotados de um corpo material. Nascer, envelhecer, doença e morte física. Já foram 4. Tá? As 4 montanhas, né, em que o Buda vê e aí revela as 4 nobres verdades. E morte física causam-nos dor e sofrimento. Os outros 4 sofrimentos são devido ao fato de sermos dotados de uma mente. Não podemos estar junto daqueles a quem amamos, sermos obrigados a conviver com aqueles a quem odiamos, ver fracassarem os nossos projetos, sonhos e aspirações e a consciência da nossa morte. 4. Querem que eu repita? Então, não podermos estar junto daquele a quem amamos, sermos obrigados a conviver com quem odiamos, ver fracassarem os nossos projetos, sonhos e aspirações e a consciência da nossa morte. Sabemos que iremos morrer. Causam-nos sofrimento. Bacana, né? Bom dia, Giuliane de Bento. Dentre os 8 sofrimentos, então tem 4 sofrimentos do corpo e 4 sofrimentos da mente. Dentre os 8 sofrimentos, nenhum é superior à consciência de que, irremediavelmente, vamos morrer. A proximidade da morte causa um pesar tão excruciante que não somos capazes de senti-lo ou imaginá-lo, enquanto gozamos de boa saúde. Como médico, o Enio, sou obrigado a informar pacientes sobre os resultados dos seus exames. Quando um resultado destes é muito ruim e tende a transmitir ao paciente o veredito negativo, assisto ao vivo que estes ensinamentos estão querendo nos transmitir. Se um tumor é maligno, não importa o quão bem de saúde a pessoa possa estar. Não importa dizer que, apesar da malignidade, existe 100% de possibilidade de cura. De qualquer maneira, a pessoa que recebe esta informação estará em estado de choque. Ela entra em um desespero interior que não somos capazes de avaliar, a menos que fôssemos nós a receber o veredito. É uma situação difícil. Tenta imaginar o caso de alguém que não apenas recebe o resultado de um exame ruim,
mas que está de fato consciente de que falecerá em pouco tempo. A dor psíquica é incomensurável e devastadora. Somente quando estivermos diante desta realidade, vamos ter uma noção do quanto essa situação é impactante. Ela é o início do bardo da morte. Todo medo que pode nos dominar completamente, racional e irracional, deve ser encarado com a naturalidade. Encarado e com naturalidade. Afinal, enquanto gozávamos de perfeita saúde, diante de inúmeras situações que envolveram, digamos, aquilo que é desconhecido, como o caso da morte, tivemos uma reação de medo ou da aversão. Nós nos acostumamos às situações e temos dificuldades de mudar. Se costumamos ir a um restaurante comer à la minuta, sentimos dificuldade de ir a outro restaurante, pois tememos o que nos é desconhecido. Bom dia, Tatiana. E se formos a outro restaurante, sentiremos dificuldade de escolher um prato diferente da velha à la minuta, pois teremos o desconhecido. Ah, não, isso não... Nos restaurantes não tem problema, eu adoro ir em restaurante. Se tem uma coisa que eu adoro fazer é conhecer comida nova. Pá, isso eu acho maravilhoso. Adoro. Querem me convidar, me ver feliz, vamos num restaurante conhecer uma comida tal. Pá, eu gosto. Não tem problema nenhum. Não sou comilão, entende? Como pouco. A gente foi num restaurante, aliás, fomos num restaurante domingo, acho que eu falei, nem me lembro, uns 30 quilômetros daqui, sei lá, Encantado, no Dona Chica. Procurem aí Dona Chica. Super simples, assim, uma casa que é um galpãozão de madeira da colônia, assim. E aí os filhos assumiram a casa e fizeram um restaurante. E é muita comilança, eu não comi. Nossa, eu não sei como é que as pessoas conseguem comer tanto assim. Eu fico com vergonha porque ficou mais da metade da comida. A gente devia ter pedido uma para uma pessoa só. Porque para duas, para mim, pelo menos, é a Carolina, que a gente come pouco. Mas a gente gosta de comer, mas a gente não come muito. A gente come pouco. Pouco em quantidade, assim, né? Mas era maravilhoso. Propaganda para Dona Chica aí. Para Angélica era o nome, né? Da proprietária. Seu Calvi. Mas era uma sequência por pessoa, né? Não tinha muito como sair, mas a gente fica envergonhado de deixar comida, né? Eu não gosto de deixar comida. Nossa, me dá uma coisa. Do mesmo modo, tememos ir por outro caminho de volta para casa. Tememos mudar de emprego, de atividade, de companheiro, de esposa, de bairro, de casa, de roupas, de cama, de país, de amigos, de tempero, pois tememos o desconhecido. Então a gente teme o desconhecido. A morte é o desconhecido por excelência. Logo, não poderia ser diferente. Nós a tememos porque não temos noção do que ela é ou no que consiste. Uma vez que tomamos conhecimento de que estamos muito próximos dela, o medo do completo desconhecido pode ser aterrorizante, impactante e contundente, a ponto de nos encontrarmos sob o domínio do medo. Bom dia, Karen, tudo bem? A Mames loucaça chegou. Ela aproveita que as crianças estão dormindo e vou lá. Jefferson, não fala alto. Uma vez que tomamos conhecimento de que estamos muito próxima dela, o medo, né, vai. Se considerarmos apenas esse aspecto, concluiremos o quanto pode ser benéfico recebermos instruções e ensinamentos tais como estamos tentando descrever aqui e que se relacionam ao conhecimento do processo do falecimento. Então isso aqui, gente, é uma cartilha, um manual do que vai acontecer. Bom dia, Rosana, tudo bem? É um manual do que vai acontecer. E isso é muito, muito incrível, assim. A gente poder entrar, pelo menos um pouco mais tranquilo, por mais que, claro, seja... É a morte, né, gente? Não precisa explicar muito, né? Mas se a gente, pelo menos, amenizar, apaziguar essa situação da gente e dos outros, né? E falar para as outras pessoas, vai acontecer isso, tal. Esse é o estágio, pelo menos é o que os mestres dizem, né? E aí a gente saber como lidar com aquilo, né? Se reduzirmos a ignorância, o desconhecimento que envolve a nossa morte, poderemos reduzir consideravelmente o nosso medo relacionado a ela. Não é legal isso? Vocês não acham legal?
Eu acho, eu tinha uma visão completamente diferente quando entrei no budismo, né? Como todo mundo tem, normal da morte, né? Ah, já estão acordados, loqueando. Bah, aquele alemão lá é ligado na tomada, né? Aquele guri tá louco. E só quero ver. Então tá, boa sorte aí. Bom dia, Grazi, tudo bem? Este impacto sobre a nossa consciência é o primeiro aspecto para o qual devemos, ao longo do bardo da vida, encontrar meios e condições de nos prepararmos condizentemente para esta inescapável experiência. Tu vê, né? Coloca a morte como uma experiência, que é uma das experiências da vida, né? A vida é uma aventura maravilhosa, da qual nenhum de nós sairá vivo. Tudo bem, então precisamos nos preparar para a passagem. Chagdu Rinpoche afirmava que considerar a morte como algo natural, que todos precisam passar e que tudo sairá bem comigo é uma bela teoria, até que estejamos realmente morrendo. No outro momento, ele também afirmava que preparar-se para a morte apenas quando ela chegar é o mesmo que resolver construir o banheiro da casa quando tivermos a primeira dor de barriga. Isso simplesmente não funcionará. O que vocês acham disso? Vocês têm dificuldade em falar sobre a morte, gente? Eu tenho um pouquinho. Eu não sou tão evoluído assim, não. Mas à medida que eu fui estudando e fui lendo e vendo assim que ela não é muito diferente do bardo do sonho e da vida, pelo menos as coisas que acontecem, o que eu estou fazendo, o que eu estou ensinando e o que eu estou tentando ajudar a gente diminuir as aflições mentais que acontecem durante a vigília. Que, tenta resolver algumas coisinhas aí, tenta ter menos emoções aflitivas, né? Aqui logo adiante ele vai explicar, eu acho. Tenta ter menos emoções aflitivas como raiva, né? E aí diminui aquilo, vai pacificando, elas vão surgir, naturalmente surgem o tempo todo, mas aí tu tem e volta. Tem gente que vive no estado, né? Uma coisa é tu sentir uma raiva de vez em quando. Tem gente que vive nisso. E aí? Aí é um problema, né? Porque essas propulsões é que irão levar, né? Essa semente que brota e fica, né? Que floresce, que fica lá iluminada, essas que vão te levar para as aflições durante o sono ou durante a morte. Então agora, sementes que brotam e logo todos, essas elas têm pouca carga, assim, pouca carga. Esse é o jogo. Bom dia, Karina. Então, todas as considerações, faz sentido isso para vocês, gente? Se interessam em falar sobre a morte? Então, todas as considerações e argumentos que estamos aqui examinando têm este claro objetivo: prepararmos-nos o melhor que pudermos para enfrentar esta fase final desta vida. De qualquer maneira, outro aspecto importante dessa preparação diz respeito ao fato de que, se deixarmos para tomar as providências necessárias e cabíveis somente após o bardo da morte ter se iniciado, será tarde demais. Aí é tarde demais. Vamos voltar para o sonho. É o mesmo que passar o dia inteiro bloqueando, infernizando, atormentando, aterrorizando, enchendo o saco das pessoas à sua volta e a si mesmo, e criando um monte de pensamentos negativos e tristeza e só coisa ruim. E aí deitar e dizer, agora eu vou ter um sono tranquilo, e sonhos bons. Não vai ter. Para. Alguém discorda disso que eu falei? É óbvio, né? Ou senão tu passa o dia inteiro, além disso, tu passa o dia inteiro comendo um monte de porcaria, se alimentando mal, vendo filmes ruins, notícias ruins, brigando com todo mundo, e aí deita e... agora o sono dos justos. Que é isso? Tá louco, né? A mesma coisa vai acontecer na morte. Tu passa uma vida loqueando, enchendo o saco, atormentando a tua mente, e aí a mesma coisa acontece no bardo da meditação. Tá? A mesma coisa. Então, segunda-feira a gente leu, né? Quem estava
Segunda-feira estava a Rosana, estava a Conceição, quem mais? Carolina, não lembro quem mais. E a gente estava lendo sobre os 5 obstáculos da mente, né? Então, preguiça, torpor, agitação, distração, né? E esses obstáculos, eles surgem porque a gente está muito agitado no bar da vigília. Então, tudo isso faz parte, tudo é treinamento. Então, a gente treina para meditação, treina para o sonho e para treinar para a morte. Tá aí. Pelo menos para isso, né? Não haverá tempo para fazermos tudo o que nossa despedida dessa existência verdadeiramente requer. Tudo pode acontecer muito rápido. Então vejamos alguns pontos importantes a serem pensados e considerados com seriedade e responsabilidade já agora, antes do prazo encerrar. Peguem caneta e papel. Ou peguem o celular. Ou peguem qualquer meio. Ou prestem atenção. Segundo o Enio, né, ele vai citar alguns pontos. Amanhã eu conto. Amanhã eu conto, então. Mas é ruim, né? Eu só aumento meu karma. Primeiro, elaborar um inventário. Em algum momento anterior, temos de refletir sobre o que gostaríamos de fazer com os nossos pertences e valores auferidos nesta vida. Eu me preocupo com meus livros, mas meus filhos vão tomar conta. Se não fizermos um claro inventário da nossa vontade, de para onde e para quem gostaríamos de deixar isso ou aquilo, o resultado será que não poderemos ajudar ninguém. Se não direcionarmos de antemão os recursos conforme o nosso desejo, eles serão perdidos, dilapidados, espoliados e desperdiçados. Se deixarmos para os nossos entes queridos, os herdeiros, resolverem entre si, de acordo com a vontade de cada um, estaremos deixando um verdadeiro rastilho de pólvora aceso. A guerra explodirá entre os familiares e nós sofreremos com isto. A disputa entre os herdeiros pela posse de bens e dinheiros costuma ser pior e mais degradante do que aquela vista entre lobos disputando um pedaço de carniça. Esta guerra e disputa acirrada não nos fará bem aonde quer que estejamos. Bom, disso eu estou livre. Não só pela questão dos bens, mas eu sei os filhos que eu criei. Bom dia, Lazy. Lazy, né? B. O poder do arrependimento. Ao longo desta vida, certamente cometemos ações não virtuosas ou francamente nefastas. Não há quem não cometa erros graves contra outras pessoas. Eu não, eu sou um santo. Sou um anjinho. Mesmo contra quem amamos. Não há quem não tenha deixado de dizer uma palavra certa no momento certo. Não há quem não tenha ninguém a quem pedir desculpas. Vocês têm alguém a pedir desculpas aí, gente? Então faça. Não há quem não tenha quem dizer e afirmar com o coração aberto, ao menos uma última vez, eu te amo. Não há quem não tenha quem pedir real perdão. Não há quem não tenha quem contar uma verdade que precisa ser dita. E não há quem não tenha deixado de fazer algo por alguém que poderia e deveria ter feito, porém ainda não o fez. Pois bem, o momento é este. Não haverá outra ocasião. Sendo assim, podemos aproveitar para nos prepararmos melhor para o nosso passamento, restaurando as nossas forças e reduzindo o efeito negativo das nossas ações desvirtuadas. Cada pessoa que examinar a sua vida com a mão na consciência poderá enxergar que em certos momentos, se não pôde, à época, fazer melhor, talvez seja agora a hora de fazê-lo. Eu acho que a gente não precisa esperar o momento, não está dizendo que tem que esperar a morte, né? A gente não sabe quando vai acontecer a morte, pode acontecer a qualquer momento. Mas a gente tem que tentar o mínimo possível deixar rastro assim. É difícil, gente, mas tem que se tentar pelo menos. Restaurar as ações em que percebemos que deixamos a desejar e caso não seja possível reparar um dano, não devemos deixar de pelo menos dirigir a nossa consciência para aquele fato e praticar o arrependimento. O poder do arrependimento sincero é extraordinário.
Ele pode remover obstáculos e limpar o caminho que vamos trilhar no bardo da morte. Rever situações, corrigir erros cometidos, pedir perdão sincero e verdadeiro, clamar o amor pelas pessoas e seres, tudo isso tem o poder de nos deixar mais leves para trilharmos o que virá a seguir. As fases subsequentes serão bem menos complicadas, se prepararmos o caminho ainda em vida. Realizar essas pequenas atitudes sadias aqui mencionadas, enquanto ainda há tempo, poderá trazer grande força, coragem e alegria. Vamos terminar aqui? Se tivermos a fortuna da longevidade, a experiência nos mostrará muitas lições que reforçam esses conselhos. Quando se vive bastante, ou melhor, suficiente, vemos tudo e todos simplesmente desaparecerem da nossa vida. Amigos e inimigos desaparecerão e aprenderemos raras lições que talvez façam abrir nossos olhos e o coração. Todos os intensos dramas que vivemos serão como meras lembranças. Paixões e ódios, por mais transbordantes e sufocantes que tenham sido, parecerão sonhos desbotados e sem sentido. Nosso medo da morte dará lugar a um senso de maior aceitação e reflexão. Bonito, né? Entende que não importa a idade que cada um de nós tenhamos, essas preocupações têm que ser feitas agora, né? A gente procurar não deixar de dar um abraço que tu queira, dizer uma palavra que tu queira, um carinho, mimar alguém. Eu acho isso. Pensem sobre isso. Faça uma inspiração profunda. Eu sempre penso e tenho repetido frequentemente até pelo meu karma, né? Pelo karma que eu criei de ter talvez machucado algumas pessoas e criei esse karma assim. E de algumas pessoas, e de alguma forma essas pessoas naturalmente revidaram e tiveram ações que me magoaram e que me magoam até hoje. E isso todo mundo tem, né? E ao mesmo tempo, no momento em que eu vi que o karma floresceu e isso aconteceu, que eu busquei procurar pedir perdão e desculpa, porque a gente nunca sabe que o karma ele é uma coisa impressionante, né? Ele tem essas forças próprias, né? Ele floresce. Tu não consegue impedir que um inso, né, que uma gramínea nasça no meio do teu gramado, assim. Tu não consegue. Quando vê, ela nasce. E as pessoas não aceitaram a desculpa ou qualquer coisa assim. Aí mais adiante eu fico pensando assim, de um dia encontrar, né, e perguntar, valeu a pena? Porque não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena porque, como disse o Enio ali, né, essa vida é muito fugaz, né? Vai desaparecer logo. Será que valeu a pena ficar distante, ficar longe? Não vale a pena. Façam essa inspiração profunda e deixem o corpo completamente relaxado. Observe o seu abdômen nesse momento. Observe a sua garganta e observe o seu coração. Esses 3 chakras. E com a respiração libere-os, enchendo os pulmões, enchendo os pulmões. Até sentir que eles liberam.
E se nesse momento vem a imagem de alguma pessoa, de alguma situação em que você precisa tentar pelo menos apaziguar ou corrigir, eliminar algum rastro, procure fazer. Deixa o ego para trás e vou tentar. Certo? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todas, todos. E que a gente possa transformar esse caminho cada vez mais iluminado. Uma boa quarta-feira para vocês e até amanhã. Certo?